Bom, vamos para a nossa primeira aula do curso de Cálculo 2, né? Eu vou começar fazendo uma pequena introdução com um comparativo do que foi estudado num curso do Cálculo 1, né? E o que terá de análogo com esse curso de Cálculo 2, né? Bom, primeiro no Cálculo 1, só para que você se lembre, basicamente você aprendeu a calcular limite, né, de funções. Limite, por exemplo, quando x tende a um certo a de f de x, né? Você aprendeu a derivar funções, que basicamente consistia de calcular o seguinte limite: limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Você também aprendeu a integrar funções, né? Você fazia a integral de a até b de uma certa função f de x dx. Mas, em verdade, você também, ao estar calculando a integral, na verdade você estava fazendo um limite, né? Porque a integral, pelo menos de uma função contínua, né, pode ser escrita como esse limite. Limite quando n tende a infinito, né, do somatório com i igual a 1 até n de f de xi multiplica ti menos 1, né? Onde, tentando representar isso graficamente, né, se por exemplo a f é positiva, contínua, né, dada por essa curva aqui, a gente divide um intervalo AB, né, nesses números TIs, né, onde A é o T0 e B é o Tn menos 1. E daí a integral, basicamente, ela representava a área abaixo da curva. Seria algo desse tipo aqui. Em resumo, né, no cálculo 1, você aprendeu a fazer limites, né? Cálculo 1 foi basicamente limites. E agora, no cálculo 2, adivinha o que é que a gente vai fazer? Mesma coisa, limites. Nós vamos calcular limites de funções, né? Derivada, a integral, definir o conceito de derivada, analisar o conceito de integral. A grande diferença, né, vai ser nos espaços, né? No seguinte sentido: no cálculo 1, as funções que você fazia todos esses cálculos aqui eram funções definidas de um subconjunto dos números reais que caía nos números reais, né? Onde esse subconjunto aqui, por exemplo, podia ser um intervalozinho de AB contido em R, onde esse x poderia ser isso, né? Agora, as nossas funções serão f's definidas de subconjuntos do espaço R2, né, ou f definidas de subconjuntos do espaço R3, né, onde eu vou definir aqui para vocês o que significa R2 e R3, né? R2 é o conjunto dos pares ordenados x, y, tais que x é um número real e y também é um número real, que também pode ser escrito como R cartesiano R. Analogamente, R3 é o conjunto das triplas ordenadas x, y, z, tais que x pertence a R, y pertence a R e z também pertence a R, que pode ser escrito como produto cartesiano de R por ele mesmo 3 vezes. Pois bem, são nesses espaços que nós vamos trabalhar agora. E também eu já posso até fazer essa observação, que quando você fazia limite no cálculo 1, né, vamos supor aqui que você estivesse querendo se aproximar, né, de um ponto A.
você tinha os limites laterais, né? A direita e a esquerda, né? Isso aqui seria quando x tende a mais, e aqui limite quando x tende a menos. Você só tinha essas duas possibilidades aqui de se aproximar de um ponto, né? Ou você se aproxima pela direita ou pela esquerda. Só que agora no cálculo 2, vamos pensar que você está aqui no plano R2, né? Você representa o R2 pelo plano cartesiano, né? E que você tem um pontinho A, bem aqui. A é um par ordenado, digamos XY. E agora nós temos várias opções de caminho, né, para se aproximar desse A, né? Eu, por exemplo, poderia ir por aqui, poderia fazer esse caminho, poderia vir por aqui, por aqui. Na verdade, são infinitas formas, né, de se aproximar desse pontinho A. Então, isso torna a análise do limite um pouco mais sutil, né? Graficamente, você pode pensar dessa forma, que existem infinitas maneiras de se aproximar de um ponto, né? E no R3, a mesma análise. Mas nós vamos aprender tudo isso bem direitinho daqui para frente, né? A primeira definição que eu vou dar vai ser de função, né? No caso, função para R2 e R3, né? Basicamente é uma regra que atribui a cada par ordenado ou tripla ordenada, né, um número real, né? No caso, se você tiver uma função f definida de R2 em R, né, basicamente ela faz o seguinte, ela sai desse conjunto DOM-F. Esse conjunto DOM-F se chama domínio da função, né? Ela atribui a cada pontinho, que no caso eu posso, às vezes eu vou chamar de ponto, às vezes eu vou chamar de par ordenado, fica subentendido, tá certo? Associar a cada par ordenado, né, um número real, que é denotado por f de xy, né? Isso vale para todos os pontos ou pares ordenados, né, que pertencem aqui a DOM F. Da mesma forma, né, se você tiver no espaço R3, no espaço tridimensional, né, ele é representado assim, né, você acrescenta o eixo Z, né, isso, por exemplo, o DOM F vai ser uma figura tridimensional, né, e aqui a cada tripla ordenada XYZ, né, você, por meio de F, associa um número real, tá certo? Agora eu vou definir o que é o conjunto imagem, né? No caso, deixa eu fazer por meio de um desenho. Vamos pensar aqui no R2. O R3 é a mesma definição, você só aumenta uma coordenada. Você tem aqui o seu conjunto DOM F. Aí a sua F, né, leva os pares ordenados em números reais, né? Aqui está a reta. E daí o que é que acontece? Quando você varia todos os pares xy aqui dentro de DOM F, né, você gera um conjunto aqui, um subconjunto de números reais. Esse subconjunto é chamado imagem de F, é o subconjunto imagem. Como diz aqui na definição, né, é o conjunto dos f de xy, onde xy percorre todo o domínio de f, né? Ou seja, são os valores, todos os valores f de xy que são transformados por f em números, né? Eu também vou aproveitar já para definir alguns conceitos, né? Uma função f é sobrejetora quando a imagem de f
pelo menos para esses casos que vamos trabalhar, né, for todo o conjunto de números reais, né? Isso não necessariamente acontece, não é toda vez que acontece, mas se acontecer, né, ela é chamada sobrejetora. Já se a gente tiver a seguinte situação, digamos, deixa eu exprimir por meio de um desenho, fica mais fácil. Você tem aqui seu conjunto DOM F. E aqui o conjunto de números reais. Suponho que aqui, esse conjunto que eu estou selecionando seja conjunto imagem. Se você pegar dois pontos diferentes, pontos que eu falo, como eu já disse, pares ordenados. Às vezes eu vou chamar de ponto. XY e ZW, digamos, né? Com os pares XY diferente de ZW e os valores dele, de ambos, né, por F forem diferentes, aqui for o F de x, y, e aqui o F de z, w, se eles forem diferentes, mas isso para todo x, y e z, w no domínio de F, então a função F ela é chamada de injetora, ou também de 1, né? Nesse caso, essa notação aqui, 1, é no seguinte sentido. Imagina que você pega um ponto aqui na imagem. Se a F for injetora, é certeza de que só existe um pontinho aqui do domínio, só existe um, que é elevado nesse ponto da imagem. Para funções injetoras, você não pode ter a seguinte situação. Por exemplo, esse ponto, ele vem e cai aqui, né? Você não pode ter que um pontinho aqui diferente pegue e caia nesse mesmo lugar, né? Vamos dizer assim, ela é bem organizada, né? A cada ponto da imagem só existe um domínio que é levado nela, tá certo? Em termos técnicos, né? Como é que você diz que ela é injetora? No caso, se XY é diferente de ZW, então o F de XY é diferente do F de ZW. Ou também você pode verificar que uma função é injetora usando o seguinte argumento. Você pega F de XY igual a F de ZW. Se ela for injetora, então você vai conseguir que XY é igual a ZW. Você parte dessa igualdade e chega nessa. Se você conseguir fazer isso, né, para pontos arbitrários, né, então ela é injetora. E por último, né, uma função f é bijetora se é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Se ela for se ao mesmo tempo, né, a imagem dela for todo o conjunto de números reais e cumprir essa condição aqui, por exemplo, então ela é dita bijetora. Nós não vamos usar de imediato esse conceito, mas lá na frente, né, para um teorema chamado teorema de mudança de variáveis, eu vou citar esse nome, bijetor, né? Então, isso aí vai ficar lá para frente. Agora nós vamos fazer uma convenção.
que é sobre o domínio da função. Muitas vezes ele não é especificado, não é dito qual é o domínio. Então, nessas situações vai ficar subentendido, né, que o domínio de f é o maior conjunto de pares ou triplas ordenadas, no caso de funções definidas em R3, né, para o qual a expressão de f, né, fica bem definida, para a qual ela fornece um número real. Aqui um primeiro exemplo, né? Eu defini f desse jeito, não especifiquei qual é o domínio. Então, qual é o domínio dele? Bom, veja que a expressão de f é a seguinte, né? F de xy igual a x mais y dividido por x menos y. Bom, então você deve pensar o seguinte, quando é que isso aqui não fica bem definido? Não fica bem definido se esse denominador aqui for zero, né? Se ele for zero, então a gente tem um problema. Então eu não posso ter esse denominador zero. Então aqui você vai pedir que x menos y seja diferente de zero. Ou seja, x diferente de y. Se você fizer isso, a função fica bem definida, que o único problema dela seria se o denominador zerasse, né? Então, tudo bem. Como é que a gente escreve então esse conjunto domínio de f? O domínio de f é o conjunto dos pares xy em R2, né? Veja que a f tem só duas variáveis, então o domínio dela é um subconjunto do R2, tal que, né, x é diferente de y. Beleza, agora eu pedi também para representar graficamente esse domínio, né? Veja que se fosse, né, x igual a y, o que é x igual a y? É essa reta aqui. Aqui a reta y igual a x, você está no plano R2. Então, esse conjuntinho aqui, essa reta, né, são os pares x igual a y, né? Só que o domínio é exatamente o conjunto onde os x são diferentes de y. Ou seja, o domínio de f vai ser tudo isso que eu vou marcar de vermelho. Tudo isso aqui. Todos os pares que estão acima da reta x igual a y e os que estão abaixo da reta x igual a y. A única coisa que é desconsiderada aqui nessa figura vai ser essa reta x igual a y. Ela não participa do domínio de f. Então essa é a representação geométrica, né? E por último, ele está pedindo que calcule f de 3, 5. Né? Isso é tranquilo, f de 3, 5 vai ser 3 mais 5 dividido por 3 menos 5. Isso é 8 sobre menos 2, que é menos 4. Né? Isso é um número real. Então, beleza, esse exemplo está resolvido. Vou fazer um outro. Dada essa função, determine qual é o seu domínio e represente esse domínio graficamente. Tudo bem. A nossa expressão de f é f de xy igual a raiz de y menos x mais raiz de 1 menos y. Quando é que isso não fica bem definido? Né? Essas duas expressões dentro das raízes, elas não podem ser negativas, né? Então, a gente tem as duas condições. A gente tem que y menos x tem que ser maior ou igual que zero e 1 menos y tem que ser também maior ou igual que zero, né? Porque em números reais não posso ter essas raízes aqui de números negativos, né? Então eu exijo essas duas condições para que essa f fique bem definida. Isso significa o quê? Eu passo o x para o outro lado, vai ficar y maior ou igual que x, e essa outra expressão de baixo, passo o y para o outro lado,
significa que 1 é maior ou igual que y, né? Ou seja, aqui eu viro ao contrário, né? Vai ficar y menor ou igual que 1. Então, para que a f fique bem definida, eu preciso que essas duas coisas aqui aconteçam. Então, eu defino o domínio da f. Domínio da f é o conjunto dos pares ordenados, né? Novamente a gente está em R2. Tais que acontecem essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Y é maior ou igual que x e, né, y menor ou igual que 1. Elas têm que acontecer, né, ao mesmo tempo para que esses dois pedacinhos aqui da expressão de f fique bem definido, né? Então você coloca i. Se não precisasse que as duas coisas ocorressem ao mesmo tempo, aí você colocaria ou, né? Mas nesse caso tem que ocorrer ao mesmo tempo, essas duas condições. E também pede para que a gente represente isso aí geometricamente. Então vamos desenhar aqui o plano cartesiano XY e vamos desenhar aqui a reta Y igual a X. Essa aqui é a reta Y igual a X. E a gente também vai desenhar a reta Y igual a 1, que é essa reta aqui. Aqui você está sobre o eixo Y. A reta Y igual a 1, essa aqui. Então vamos olhar o que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo, eu quero que y seja menor ou igual do que 1. Se y é menor ou igual do que 1, isso iria corresponder a você pegar tudo isso aqui abaixo, né? Se você olhasse só essa segunda condição. Só que eu também quero essa primeira condição aqui, que y seja maior ou igual do que x. Então você pegaria tudo isso aqui daqui para cima, né? Só que eu quero as duas condições ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou pegar a interseção, né, essas duas faixas que eu tinha desenhado de verde e rosa, que é toda essa parte aqui que fica encaixado entre a reta y igual a 1 e a reta y igual a x. E nesse caso, né, como eu estou com os sinais aqui de maior ou igual, também engloba, né, esses pontinhos aqui da borda, né? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem entendido. Engloba também esses pontinhos aqui da borda, esses e esses aqui, né? Pelo fato de ter os sinais de maior ou menor igual, né? Então engloba também esses pontos. Então esse aqui, essa parte marcada aqui de cinza junto com essa borda em preto é o que forma o domínio da f. Bom, esse exemplo ele serve para ressaltar, né, que nem todas as vezes a função fica definida de forma explícita, né? Esses exemplos anteriores que a gente fez, a f aparece já com a expressão, né, bem organizada. Ela é uma função dada de forma explícita, né, as dos exemplos anteriores. Contudo, às vezes ela pode vir definida por uma equação, né? Ela não aparece de forma explícita, ela aparece de forma implícita, né? Quando ela é desse tipo, definida por uma equação, onde a expressão dela não é dada de imediato, né? Você tem que perceber, né, a partir da equação dada. Por exemplo, né, represente graficamente o domínio da função y igual a f de x, dada por essa equação aqui. E aí, como é que a gente monta a função f a partir disso, né? Primeiro, vai ser uma função z igual a f de xy, né? Então, naturalmente, você pega essa expressão e tenta, né, deixar z em função de f de xy. Como é que você faz isso, né? Você tem aqui x² mais y² mais z² igual a 1. Então, você passa x e y aqui para esse lado, né? Você vai ficar com z² igual a 1
menos x quadrado mais y quadrado. E agora você tira a raiz, né? Vai ficar z igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado mais y quadrado. Beleza. Do jeito que está aqui, isso não fica uma expressão bem definida para uma função. Só que a gente tem essa condição. Z é menor ou igual que zero. Se ele é menor ou igual que zero, como o resultado aqui que sai da raiz é positivo, então eu vou usar esse sinal de menos aqui. Então, na verdade, a expressão da z, ela é menos a raiz de 1 menos x quadrado mais y quadrado. E aqui é o nosso f de xy. Então, beleza, a gente determinou aqui a nossa função. Certo, aí eu também peço para que seja representado geometricamente esse domínio. Como é que a gente faz, né? Para que essa expressão fique bem definida, eu preciso que x quadrado mais y quadrado não seja maior do que 1. Porque se ele for maior do que 1, a expressão dentro da raiz fica negativa, né? Então, o que é que a gente pede, né? A gente pede que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual do que 1. É o único requisito que a gente precisa colocar sobre essa função para que fique bem definida. Então, quem é o domínio de f, né? Domínio de f é o conjunto dos xy pertencentes a R2, tais que x ao quadrado mais y quadrado é menor ou igual que 1. E quem é esse conjunto de pontos? Basta você lembrar da geometria analítica, né, que essa equação aqui é a equação do disco, né, do disco centrado em zero. Né? Se fosse igual a 1, era a equação da circunferência. Né? Só que como é menor ou igual que 1, então é o disco centrado em zero. Deveria ser redondinho como um disco, vocês relevam isso, tá? Mas é esse conjunto aqui. Essa é a representação, né, do domínio de f. Agora vamos determinar o conjunto imagem. O conjunto imagem, como a gente tinha definido, é igual ao conjunto dos f de xy. Para esse caso, é o conjunto das raízes, né, de menos as raízes de 1 menos x quadrado mais y quadrado, né, tais que xy pertence ao domínio de f. E então, como é que a gente faz, né? Essa expressão aqui, né, de fato, ela está entre 0 e 1. Né? X ao quadrado mais y ao quadrado é sempre maior ou igual do que 0, menor ou igual do que 1. E de fato ela percorre os valores entre 0 e 1. Né? Então, quando eu olho para essa expressão, né, ela percorre os valores entre menos 1 e 0. Porque quando você está em 1, aqui vai estar em 0. Né? Quando você está em 0, aqui vai estar em menos 1, né? Menos raiz de 1. Então, a imagem, de fato, né, vai ser esse conjunto aqui, menos 1, 0. Bom, como último exemplo, né, vamos representar graficamente o domínio de uma função definida em R3. Vamos reescrevê-la aqui, f de x, y, z, é o ln de z menos y mais xy seno de z. Bom, comece reparando que essa expressão aqui ela está bem definida para quaisquer x, y e z. Então, quanto a ela, nós não temos problema algum. Contudo, aqui para o ln, lembre que o ln ele é definido para valores maiores do que zero. Então, nós não podemos ter
né, que essa expressão aqui dentro, né, seja ou zero ou negativa. Então, a condição que vamos impor aqui é que z menos y seja maior que zero, ou seja, z maior do que y. Então, o domínio de f é igual ao conjunto dos x, y, z em R3, né? Dessa vez a nossa f está definida em R3, tais que z é maior do que y. Então, como é que a gente representa graficamente o domínio de f, né? Eu vou desenhar aqui, fazer um esboço do espaço tridimensional. Digamos que aqui seja y, aqui seja x, aqui seja z. Então temos que analisar essa condição aqui. Bom, se nós estivéssemos, né, olhando só o plano YZ e estivéssemos em R2, essa condição aqui significa que nós pegaríamos, né, os pontos acima da reta e estritamente acima da reta Y igual a Z, não é isso? Só que nós estamos em R3, né? Estamos em R3 e nós temos uma variável aqui, que é a variável x, que ela está variando, né, livremente, sem problema algum, porque ela só aparece aqui nessa expressão aqui que está bem definida para qualquer x. Então, o que é que acontece? A gente, ao invés de ter essa reta aqui no R3, nós vamos ter um plano, que vai ser esse plano aqui. É o plano que contém, né, essa reta. Pronto, só para ilustrar, né? Seria esse plano. E esse domínio seria o semi-espaço que está estritamente acima desse plano, né? Tudo que está acima do plano z igual a y, né? É tudo que está acima, é um semi-espaço acima, tá certo? Então, o domínio de f, se eu fosse escrever com palavras, né, é o semi-espaço acima do plano z igual a y, né? Lembra que plano porque a gente está no R3, tá bom? E isso encerra a aula de hoje.